nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, vamos chegando ao tema 14, continuando o livro do céu, volume 1, capítulo 16. Luísa deve passar uma terrível prova lutando contra os demônios. Agora, quem pode dizer a mudança que aconteceu dentro de mim? Tudo foi horror para mim. Aquele amor que eu sentia antes agora o via se transformar em um ódio atroz. Que pena não poder amá-lo mais. Rasgava minha alma ao pensar naquele Senhor que tinha sido tão bom comigo, e agora ver-me forçada a odiá-lo, a blasfemar, como se ele fosse o mais cruel inimigo. Não podendo nem olhá-lo em suas imagens, e tendo rosários entre minhas mãos, ao beijá-los me vinha tal ímpeto de ódio e tanta força, que fazê-lo ou cortá-los em pedaços eram a mesma coisa. E às vezes eu fazia-lhe tanta resistência que minha natureza tremia da cabeça aos pés. Ó Deus, que pena amarga! Eu acredito que se no inferno não houvesse outras penas, a única dor de não poder amar a Deus tornaria o inferno mais horrível. Muitas vezes o diabo colocava diante de mim que as graças que o Senhor me havia dado eram obra de minha fantasia, e por esse motivo poderia levar uma vida mais livre e confortável. E agora, tomando isso como verdade, repreendendo-me, diziam-me: este é o bem que lhe queria? Esta é a recompensa deixá-la em nossas mãos? Você é nossa, você é nossa. Tudo acabou, não há mais o que esperar. E por dentro sentia-me conferindo ao Senhor tantos impulsos de aversão e de desespero, que às vezes, com alguma imagem nas mãos, era tão forte o desprezo que as quebrava. Contudo, enquanto fazia isso, chorava e as beijava, mas não sei como dizer fui forçada a fazer isso. Quem pode dizer a dor da minha alma? Os demônios faziam festa e riam. Uns faziam barulho de um lugar, outros o faziam de outro. Alguns gritavam, outros me ensurdeciam com gritos dizendo: olha como você é nossa, não nos resta mais nada que levá-la ao inferno. Alma e corpo, verá que faremos isso. Às vezes me sentia puxada, ora os vestidos, ora a cadeira, onde estava ajoelhado, e a moviam, e fazendo tanto barulho que eu não podia rezar. Às vezes o medo era tão grande que, acreditando que me libertaria, eu me deitava na cama, porque esses escândalos aconteceram a maior parte à noite. Mas lá estavam também puxando o travesseiro, os cobertores. Quem pode dizer o terror? O medo que eu sentia, eu mesma não sabia onde estava, se na terra ou no inferno. Havia tanto medo de que eles realmente me levassem, que meus olhos não podiam se fechar para dormir. Estava como alguém que tem um inimigo cruel que jurou que vai tirar-lhe a vida, a qualquer custo, e acreditava que isso aconteceria comigo assim, se eu fechasse os olhos. Aí então parecia que era em mim que alguém estava colocando algo dentro dos meus olhos, e era forçada a tê-los abertos para ver quando me levariam. Talvez eu conseguisse me opor ao que eles queriam fazer. Então sentia meu cabelo arrepiar sobre a minha cabeça, um por um,
um suor frio por todo o meu corpo que penetrava até os ossos, e sentia separar meus nervos e ossos. E eles se contorciam juntos de medo. Outras vezes me sentia incitada a tais tentações de desespero e suicídio, que alguma vez, tendo me encontrado perto de um poço ou de uma faca, sentia-me puxada para atirar-me ou pegar a faca e me matar. E era tanta força que eu tinha que fazer para fugir, que sentia apenas de morte. E enquanto fugia, sentia que eles estavam comigo, e ouvia sugerir-me que era inútil que eu vivesse depois de ter cometido tantos pecados, que Deus tinha me abandonado por não ter sido fiel. Além do mais, via que havia cometido tantos ultrajes, que nenhuma alma no mundo jamais cometera, que para mim não havia como esperar piedade. Nas profundezas da minha alma ouvia-os repetir: como você pode viver sendo inimiga de Deus? Você sabe quem é este Deus a quem tanto insultou, blasfemou, odiou? Ah, é esse Deus imenso que estava ao seu redor e você, diante de seus olhos, se atreveu a ofendê-lo. Ah, perdido Deus da sua alma, quem lhe dará paz? Quem lhe livrará de tantos inimigos? Era tamanha pena que não fazia nada além de chorar. Às vezes eu começava a rezar e sentia os demônios, para aumentar meu tormento, vindo por cima de mim. E um me espancava, outro me espetava e mais outro me apertava a garganta. Lembro-me que uma vez, enquanto rezava, senti meus pés sendo puxados para o solo. Este solo se abrir e as chamas saírem de lá, e que eu lá me adentrava. Tal foi o horror e a dor que fiquei meio morta. Tanto que para me recuperar daquele estado, Jesus teve que vir e me reanimar. Me fez entender que não era verdade que eu tinha vontade de ofendê-lo e que eu podia saber por mim mesmo, pela pena amarguíssima que eu sentia, que o diabo era um mentiroso e que eu não deveria fazer-lhe caso, que por enquanto eu deveria ter paciência e sofrer essas aflições, e que depois a paz viria. Isso acontecia de tempos em tempos quando chegava a extremos, e às vezes para me colocar em tormentos mais difíceis. No momento desse consolo, a minha alma se convencia, porque nessa luz é impossível que a alma não aprenda a verdade. Mas depois, quando eu estava em luta, eu voltava ao mesmo estado de antes. Eles tentavam de todos os modos, né, que eu não recebesse a comunhão, convencendo-me de que depois de eu ter cometido tantos pecados, era um atrevimento me aproximar, e que se eu me atrevesse a comungar, Jesus Cristo não viria, senão seria o demônio, e tantos tormentos ele havia de me dar, que me levaria à morte, mas a obediência vencia a tentação. É verdade que às vezes sofria penas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar-me após a comunhão. Mas como o confessor queria absolutamente que eu a recebesse, não poderia fazer de outro modo. Então ela obedecia ao confessor e recebia a comunhão. Eu lembro que várias vezes não a recebi. Também me lembro que às vezes, enquanto rezava à noite, eles apagavam minha lâmpada. Às vezes faziam tais rugidos de dar medo. Outras vezes vozes débeis, como se fossem moribundos. Mas quem poderia dizer tudo o que eles faziam? É impossível. E anota, preservou o uso da voz do discurso coloquial, você, na fala do demônio, a Luísa. Tá? Então é muito complexo explicar isso, né? Porque assim, o contexto de tentação em que o ser humano se encontra é justamente naquele momento sentir a presença do demônio, né? Sentir a presença do inimigo. E quando a gente sente, né, a presença e sente um medo muito forte, você até questiona, mas como que ela, né, fica sentindo o ódio de Deus, forçada a odiar a Deus nesse momento e blasfemar como se ele fosse o mais cruel inimigo? Como que é isso? Então, assim, é uma tentação, a tentação que vem é muito forte, que é como se fosse um pessimismo muito forte, que até eu vejo a minha mãe com depressão e ela não quer ter os pensamentos que ela tem. Ela não quer ter, né? Ela tá com depressão e ela é muito pessimista, muito negativa, só pensamentos negativos. E ela tem fé, ela sabe que Deus ama ela, mas parece que sumiu essa fé, sabe? Parece que é uma coisa que sumiu. E isso mostra o quanto que nós somos um nada, o quanto que a nossa alma é realmente um nada. Depende da graça de Deus para a gente amar a Deus. Se Deus não colocar amor em nós, se Ele não der motivos de amor em nós ali, pensamentos positivos, se Ele não tiver
conduzindo a nossa alma para amar, a gente não ama. Então, você vê como a presença de Deus é importante para a gente poder amar a Deus. E nesse momento em que Deus se retira e deixa o demônio se aproximar, o demônio tem esse poder tão poderoso, né? Tão forte. Nossa, que estranho, de tentar a alma até por dentro dos seus próprios pensamentos e sentimentos, que ela não consegue deixar de odiar a Deus. Como que pode, né? Então, rasgava minha alma ao pensar naquele Senhor que tinha sido tão bom comigo e agora estava me vendo forçado ao odiá-lo, a blasfemar como se ele fosse o mais cruel inimigo, não podendo nem olhá-lo em suas imagens. Então, você fica, meu Deus, mas que isso? Como que ela vai odiar a Deus? Eu não lembro de outros santos fazerem isso. Jesus não odiou a Deus, ele foi forte. E na hora que o demônio se aproximou, ele falou: Sai daqui, Satanás. Por que que ela não teve coragem de falar para essa. Pois é. Então, que Deus, né, eu já tive essa experiência de sentir uma presença do mal no meu quarto. Já não foi uma nem duas, foram várias vezes, em que eu senti, né, o demônio se aproximando de mim. E nesse momento, é assim, é um medo tão forte, é um terror tão forte dentro de você que eu não sei o que acontece. A gente fica, parece que Deus nunca esteve perto de nós. Parece que nunca a gente esquece totalmente da influência benéfica, da graça de Deus. De tão forte que é o sentimento da tentação, né? De você duvidar, de você sentir o que o demônio está tentando trazer para você. É uma influência muito forte. Mas só que a sua inteligência, né, não se rende. Ela sabe que não pode quebrar o rosário, ela sabe que não pode machucar a imagem, né? Mas ela está sendo influenciada, está vindo um pensamento forte, um sentimento muito forte, né? Que é como se fosse um delírio, que assume, né? E que é palpável, que é real, o que acontece. Então, uma influência muito forte que é permitida por Deus nessa tentação. Por isso que tem que ser forte, porque tem que ser uma prova terrível mesmo, porque senão, se não for terrível, não tem lógica, né? O que ela vai vencer nessa prova, né? Então, ela precisa usar a inteligência dela. Na inteligência, ela sabe o que está acontecendo, ela entende o que está acontecendo pela inteligência, pela memória do que foi conversado. Mas os sentimentos assumem sensíveis no corpo, o medo, o gelo do corpo, né? Os delírios que são provocados, né? São muito fortes. A influência deles é muito forte. Ainda mais que à noite é muito difícil. Então eu já senti e é muito difícil você conseguir nesse momento controlar. Você não consegue se controlar. É muito forte o medo. O medo é pavoroso. É uma coisa horrorosa, assim. Eu já senti, eu sei quanto que é terrível. Eu imagino um pouquinho do que a Luísa passou. Não cheguei perto disso aí, mas não é fácil. E eu já tive tentações, pensamentos das trevas na minha cabeça que eu tive que mandar embora. Eu tive que chorar para Deus para que aquele pensamento não fosse meu. Parecia que era meu pensamento, mas eu não pensava daquela forma. E era o demônio que tinha colocado na minha mente. Eu falei, mas como que pode o demônio ter capacidade de colocar um delírio, um pensamento como se fosse eu que estivesse pensando? É muito estranho isso. É uma coisa, mas é Deus que permite. Ele só faz isso se Deus permite. Para você poder lutar dentro de você e você poder dizer, não, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Isso não é meu. Então é muito forte essa tentação de ser por dentro, né? Parecendo que é por dentro de nós. Então é um ímpeto de ódio muito forte mesmo. E aí eu acredito que se no inferno, é verdade, se no inferno não houvesse outras penas, a única dor seria essa de não poder amar a Deus, né? Tornaria o inferno mais horrível. Realmente, né? A pessoa lá no inferno, ela fica numa influência tão grande, tão forte, que lá não tem como amar a Deus. É só realmente o ódio a Deus, né? Ainda mais porque sabe que está lá mesmo, já não tem mais como voltar a Deus, né? Deus já não está presente, só tem o mal ali. Então, o inferno é uma ausência mesmo. E a Luísa está sentindo essa tentação de uma privação, de uma ausência. Eu já tive essa ausência também, né? Eu já senti isso também. Deus já me permitiu passar por um momento assim, e é muito horrível. É muito terrível. Nem sei explicar o que acontece. Então, a gente
realmente parece que esqueceu tudo que você aprendeu naquele momento, toda aquela sensação da graça, porque você só ama a Deus se Deus estiver dando a graça. Se ele não estiver dando a graça, ali no contexto de ajudar você a sentir esse amor, a ter essa ternura dentro do seu coração, né? E você tiver uma influência das trevas, alguma coisa assim, é uma coisa assim que só pela inteligência que você luta contra esses sentimentos, dizendo isso não é meu. Eu tô sentindo isso, eu tô com essa dor, eu tô com esse desespero, eu tô querendo me matar, porque a sensação é horrível, né? Eu não aguento ficar assim, se demorar mais tempo, é uma coisa tão forte que domina você, tão forte, que você fala, meu Deus, me leva embora, que eu não aguento ficar assim. Então é muito difícil, é muito difícil. E ainda mais eles ali falando, né? E se sentindo tudo isso, e eles ainda falando, esta é a recompensa, deixou em nossas mãos, você é nossa, você é nossa. Tudo acabou, não há mais o que esperar. Então, além de você estar sentindo esse mal-estar, ainda eles por fora falando, né? Você sentindo essa influência deles é palpável, aí piorou mais ainda. Então, você sentindo esse impulso de aversão e de desespero que já está interno, e ainda eles também falando por cima, né? Então, é muito forte, né? É uma tentação, assim, absurda que foi permitida a ela, né? Os demônios faziam festa e riam. Uns faziam barulho de um lugar, outros o faziam de outro. Então, essa tentação é diferente das outras tentações dos santos que a gente está acostumado a ver, né? Onde eles tinham a graça de Deus ali para lutar, para favorecer a eles uma vitória. Mas aqui, ela está passando pela mesma situação, né, de Jesus. Mas Jesus é Jesus, né, gente? Jesus conseguia ficar quieto, né? Lutando também. Ele também sentia todo esses delírios, ele também sentia toda essa aversão, sentia todo o peso, né? Da verdade, do pecado, da rebeldia, do ódio. Ele também sentia tudo isso, mas só que ele não é nós. Então a Luísa é como nós, entendeu? Uma alma fraca, né? Deus é Deus, Jesus é Jesus, tá? Mas ele sentia muita coisa, não era fácil o que ele estava sentindo no momento em que ele passou pela tentação no deserto. Ele mesmo fala que não foi fácil, né? E era o próprio Satanás em pessoa que estava ali ao redor dele. E assim, o sentimento que o Satanás assim, passa pra gente é uma. Eu nem sei explicar, né? Ele é uma. Eu nem sei explicar, é um sentimento que eu lembro da tentação de Jesus, é um sentimento assim de arrogância e de é uma arrogância muito grande, como se ele fosse superior, sabe? Como se ele fosse superior a tudo, até a Deus. Então é um sentimento muito de soberba e de superioridade. E ele faz muito pouco da pessoa que ama a Deus, sabe? Ele faz muito pouco da pessoa. Então é um sentimento muito ruim que ele passa, como se. E é muito forte, né? A demonstração dele de sarcasmo, sabe? E é horrível ficar ouvindo os motivos dele, que são motivos assim, ele coloca coisas bem fortes, né? Ele coloca, assim, é, palavras muito fortes, né? Não sei explicar a expressão, mas eles trazem, assim, uns questionamentos, assim, bem sarcásticos. Assim, se você tiver culpa ainda, nossa, aí só pode ser, né? Se você tiver culpa, né? Então aí eles vão atacar na sua fraqueza, né? Eles vão saber onde você é mais fraca e eles vão fazer pouco de você, da sua fé. Nossa, muita coisa que eles aprontam, né? Então eles faziam festa e riam. Uns faziam barulho de um lugar, outros o faziam de outro, né? Bem demoníaco mesmo, bem fantasmagórico a coisa, né? Alguns gritavam, outros me ensurdeciam com gritos, dizendo: Olha como você é nossa, né? Então essa é a fraqueza dela, né? Então eles estão atacando pela fraqueza. Olha, agora você é nossa. A gente pode fazer o que quiser com você. E é bem isso mesmo, é verdade, né? Jesus deixou ela com eles, né? Então aí eles estão atacando nessa realidade da verdade. Eles gostam de ver o que tem de verdade e misturar com as mentiras, né? Então, realmente,
Olha, agora você é nossa. Não nos resta mais nada que levá-lo ao inferno. Podemos fazer o que quiser com você. Nossa, Deus deixou você com a gente. Né? Verá que faremos isso? Às vezes me sentia puxada, ora os vestidos, ora a cadeira, onde estava ajoelhada, então eles tinham toda a liberdade, né? E a moviam e faziam tanto barulho que eu não podia rezar. Às vezes o medo era tão grande que, acreditando que me libertaria, eu me deitava na cama, porque esses escândalos aconteceram a maior parte da noite. Mas lá estavam também puxando meu travesseiro na cama, então nenhum lugar era seguro, né? Então eu achava que na cama ela ia ficar protegida, mas não era. Quem pode dizer o terror, o medo que eu sentia? Eu mesma não sabia onde eu estava, se na terra ou no inferno, né? Estava escuro. Havia tanto medo de que eles realmente me levassem, que meus olhos não podiam se fechar para dormir. Então ela tinha medo mesmo, tá vendo? Ela estava insegura. Estava como alguém que tem um inimigo cruel que jurou que vai tirar-lhe a vida a qualquer custo e acreditava que isso aconteceria comigo assim se eu fechasse os olhos para dormir. Então ela não conseguia dormir. E ela acreditava que eles estavam em posse dela mesma. Então parecia que era em mim que alguém estava colocando algo dentro dos meus olhos e era forçada a ter-os abertos para ver quando me levariam. Talvez eu conseguisse me opor ao que eles queriam fazer, então ela ficava acordada para poder lutar. Então sentia meu cabelo arrepiar sobre minha cabeça, um por um, suor frio por todo o meu corpo, né? Porque ela tinha essa ansiedade com medo do que ia acontecer. E penetrava até os ossos e sentia separar meus nervos e ossos, e eles se contorciam juntos de medo. Outras vezes me sentia incitada a tais tentações de desespero e suicídio, né? Que ela estava cansada, então queria desistir, né? Queria parar com aquilo ali. Então, né? Daí vinha essas tentações de desespero e suicídio. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Eu tô realmente jogada às traças, já era. Que alguma vez, tendo me encontrado perto de um poço de uma faca, sentia-me puxada para atirar-me ou pegar a faca e me matar. E era tanta força que eu tinha que fazer para fugir que sentia apenas de morte. Então era difícil para ela lutar contra essa tentação de morte. E enquanto fugia, sentia que eles estavam comigo e ouvia sugerir-me que era inútil que eu vivesse depois de ter cometido tantos pecados. Então, como ela sentiu todo esse medo, e esse medo parece desconfiança de Deus, parece que ela acreditou nos demônios, então ela acreditava que ela realmente tinha pecado, que ela não sentia mais medo, não tinha mais amor por Deus, queria machucar as imagens, quebrar as imagens, então ela pensou que tinha pecado, mas não tinha pecado. E ela acreditou que Deus tinha abandonado ela porque ela não foi fiel enquanto ela estava ali na tentação. Então ela pensa que ela não foi fiel pelos sentimentos que ela teve. Além do mais, via que havia cometido tantos ultrajes, né, pela vontade de quebrar as imagens, de vontade de jogar as imagens fora. Então, só o sentimento dela, ela já achou que era pecado, que ela queria ter feito aquilo, né? Que nenhuma alma no mundo jamais cometera. Ela achou que ela tinha cometido. E era para mim que ela tinha perdido a prova. Então, nas profundezas da minha alma, ouvi-os repetir: como você pode viver sendo inimiga de Deus? Você sabe quem é este Deus? Aí é justamente isso. Ela sabe quem é este Deus, né? Quem tanto insultou, blasfemou, odiou. Ah, esse Deus é imenso. Ele é maravilhoso, ele é poderoso, né? E você diante dele se atreveu a ofendê-lo, né? Você não passou no teste. Ah, perdido Deus da sua alma, quem lhe dará paz? Quem se livrará de tantos inimigos? Então, é a verdade que da fraqueza dela. Era tamanha pena que não fazia nada além de chorar. E às vezes eu começava a rezar e sentia os demônios. Então ela reza e em vez de sentir alguma coisa de Deus, ela sente os demônios. Aí ela começa a ficar mais atormentada. E eles estavam vindo por cima dela enquanto ela rezava. Então ela pensava, vou rezar, eles vão sumir. Não, eles vinham mais ainda. Aí ela começou a ter dúvida. Nossa, então não tem jeito de eu lutar, né? Não tem jeito porque eu tô rezando e eles sobem em cima de mim. Então outro me espetava e mais outro me apertava a garganta. Lembro-me que uma vez, enquanto eu rezava, sentia meus pés sendo puxados para o solo. Estes se abrirem e as chamas saírem, e que eu lá me adentrava. Tal foi o horror e a dor que fiquei meio morta. Eu mesmo, gente, quando eu tô passando por alguma tentação, e às vezes ainda sinto algum medo, né? Eu não posso rezar. Na hora que eu começo a rezar, eu sinto mais medo ainda. É interessante, né? Uma vez eu estava nessa situação, né, de sentir, quando eu senti a presença do mal assim perto de mim e o medo, e eu não podia rezar. Se eu rezava, eu ficava com mais medo ainda. É estranho, né?
Vocês veem como que pode. Tanto que para me recuperar daquele estado, Jesus teve que vir me reanimar. Me fez entender que não era verdade que eu tinha vontade. Então, quando ela estava nessa situação, e daí Jesus percebeu que ela estava pedindo arrego, né? Que ela, enquanto rezava, senti meus pés sendo puxados para o solo. E este se abrir e a chama sair. Então, ela sentiu o inferno, né? Ela rezando e indo para o inferno. Então, que ela estava pecando ao rezar. Ela sentiu que isso era uma, né? Eles falaram assim, você não pode, você se atreveu a ofendê-lo. Se você chegar e rezar, é um traje, você não pode rezar. Você não é digna de chegar perto de Deus. Então, enquanto ela rezava, ela sentiu os pés sendo puxados para o solo e ela achou que ela, ao rezar, ela estava ofendendo a Deus. Que isso era uma soberba, ela está acreditando que ela podia alcançar a Deus. Então, era esse o sentimento que ela sentia. Então, é a fraqueza dela. Então, eles aproveitaram dessa fraqueza, né? E daí ela sentiu que as chamas estavam saindo para ela ir para o inferno, que ela estava indo para o inferno. Tal foi o horror e a dor que fiquei meio morta. Então, ela ficou toda perdida, ela não sabia, ela não conseguia se recuperar. Ela não conseguia se recuperar desse estado e Jesus teve que vir para reanimá-la. Então, Jesus teve que vir, tá vendo? E aí Jesus fez entender que não era verdade, que eu estava tendo vontade de ofendê-lo nesse momento que estava rezando e que eu podia saber por mim mesma pela pena amarguíssima que eu sentia. Então, aí Jesus estava explicando para ela, se ela estava sofrendo muito, né, por tudo que estava acontecendo, né, dela estar sentindo dor por ter ofendido a Deus, isso era um sinal de que ela amava a Deus. Aí Jesus fez ela perceber, né? Então ela acordou. Ah, então se eu estou sentindo uma dor muito grande por pensar que eu estou ofendendo a Deus, então é sinal de que eu não estou querendo ofender a Deus, é um sofrimento, então eu amo a Deus. Aí Jesus estava explicando para ela que não era verdade aquilo que eles estavam fazendo ela entender, que ela estava entendendo o contrário do que deveria entender. Então, só Jesus para dar luz para a alma. Isso é a luz de Jesus. Essas são as luzes que Jesus dá para a gente na nossa alma. Esse é um exemplo muito forte de uma luz de Jesus iluminando a alma, tá? Para a alma não ficar se deixando levar pelos pensamentos dela e nem pelos pensamentos do demônio que influenciam ela. Então, isso acontece com a gente também no dia a dia. Acontece muito com a gente essas tentações de a gente ficar pensando o contrário do que deveria pensar. Né? Então, a gente tem que aprender a ter as luzes de Jesus, pedir as luzes de Jesus o tempo todo, porque sem essas luzes de Jesus para ele iluminar a nossa alma, a gente sempre vai pensar coisas erradas, o contrário do que deveria estar pensando. Eu aprendi muita coisa com Jesus, né? Com as luzes que ele me dá. Desse tipo de coisa, sim. Jesus vinha e falava assim, não, Aline, você não está me ofendendo, isso que você está sentindo, né, não é ódio de mim, não é vontade de pecar, não é pecado isso que você está pensando. Jesus ficava me iluminando, falando assim, não é aí, você está querendo me machucar? Você está querendo me ofender? Não, Jesus, não estou querendo ofender o Senhor. Ah, então você não está me ofendendo. Isso que você está sentindo é um mal-estar que você está sentindo. Você está sentindo uma repugnância por uma situação, porque você não gosta. Eu também não gosto dessa situação, mas estamos juntos nessa. Eu estou dentro de você sentindo esse mal-estar. Ah, Jesus, então eu estou sentindo mal-estar diante dessa situação. Então eu não estou sendo uma pessoa ruim, que a situação é ruim, não é uma coisa agradável para o Senhor, e o Senhor está dentro de mim, né, sentindo essa repugnância. Nossa, eu achando que eu era uma pessoa ruim, que eu estava julgando aquela pessoa, julgando essa situação como ruim, assim como se eu fosse a pessoa ruim, que eu que fosse ruim pensando isso, né? Mas não, é o Senhor que pensa desse jeito, e aí o Senhor está pensando na minha mente e me fazendo sentir os seus sentimentos. Aí Jesus tinha que vir na minha mente para poder me dar a luz, para poder entender que eu não estava ofendendo a ele e que eu não era aquilo que eu estava pensando que eu era. Olha que interessante. E mesma coisa que acontece com o Luiz, acontece com a gente continuamente, direto acontece comigo, constantemente. Eu preciso das luzes de Jesus muitas e muitas vezes, né? E aí eu fico perguntando muita coisa, fico sempre atenta, prestando atenção, pedindo ajuda para Jesus. Quero que ele me explique quando eu tô, né, já assisti muitas coisas na televisão. É justamente porque Jesus me pediu, né, me posicionou para poder fazer reparações. E eu tinha que estar exposta a tudo que aquele programa estava me conduzindo a pensar, a sentir e tudo mais.
E aí aquilo me provocava um sentimento, e aí eu pegava e perguntava para Jesus: Senhor, eu não quero sentir isso. O que que é isso que eu tô sentindo? Aí Jesus explicava para mim que não era o que, né, que aquele sentimento era o sentimento certo que eu estava sentindo, não era um sentimento errado, né, que não queria dizer que eu estava, né, querendo ofender a Deus e tal. Então aí Jesus me esclarecia o que eu estava pensando. Era muito importante passar por isso, junto com Jesus. Senão, se você não estiver vivendo com Jesus a sua vida, fica difícil. Então, na divina vontade, a gente tem que ter Jesus o tempo todo na nossa alma, nos iluminando, tá? Aí Jesus veio, reanimou ela, como reanima a gente também, fez entender que não era verdade o que ela tinha vontade de ofendê-lo, né, ao rezar, né, que eles estavam fazendo ela entender que se ela rezava, ela estava sendo né, muito orgulhosa, né, muito soberba, muito assim, que é um absurdo. Como que pode? Você pecou tanto e agora está rezando? Isso é uma afronta que você está fazendo contra Deus. Você não tem direito de elevar os olhos a Deus, né, e tal, tipo assim, e é ao contrário, ela estava com a intenção de rezar para espantar, né, para suportar aquilo, para poder espantar os demônios, né, para poder louvar a Deus enquanto, né, eles, né, fora, né, em contrário, os sentimentos estavam ali e tal. E aí Jesus falou que não era verdade que ela tinha vontade de ofendê-lo e que eu podia saber por mim mesmo pela pena amarguíssima que eu estava sentindo, que o diabo era um mentiroso e que eu não deveria fazer-lhe caso, né, dar atenção para ele, que por enquanto eu deveria ter paciência e sofrer essas aflições e que depois a paz viria. Isso acontecia de tempos em tempos, quando chegava a extremos e às vezes para me colocar em tormentos mais difíceis. Então acontecia para poder ela ficar exposta, pronta para vir outras coisas, mas ela estando pronta para vir outras coisas, na hora que vir, ela vai ignorar. E aí vai chegar um ponto que ela vai ignorar tudo que o demônio fizer. Por enquanto, ela não está ignorando. Por enquanto, está sendo muito complicado. Está sendo a fase mais complexa, porque foi uma surpresa para ela, né? Essas tentações. Ela nunca tinha sofrido isso. Então, ela não sabia como se portar verdadeiramente nesse momento. Ela estava lutando com as forças dela, com a inteligência básica dela ali, né? Aí Jesus não tinha ainda dado as luzes para ela, e como ele já está começando a dar. Aí depois vai vir mais luzes ainda. E aí ela vai ter uma força sobrenatural que vai surgir ali para vencer o inimigo depois nos próximos capítulos. Mas por enquanto esse aqui é o mais complexo de todos, né? Então, no momento desse consolo, a minha alma se convencia, porque nessa luz é impossível que a alma não aprenda a verdade. Então, ela aprende a verdade realmente, né? Ela assimila mesmo a verdade que é mentira, que o demônio é mentiroso, que tudo que ele faz não pode ser confiar, não pode confiar nisso, que aquilo que aquelas chamas que ela sentiu era tudo engano, que era tudo manobra do inimigo, que não é verdade, que não vai acontecer, que ela não estava ofendendo a Deus e tudo aquilo que ele tinha falado era mentira. Daí ela se convenceu. Mas depois, quando eu estava em luta, eu voltava ao mesmo estado de antes. Então, aí na hora que vinha os demônios de novo, ela, apesar da luz ter vindo, ela volta ao mesmo estado de antes, começa a ter o medo de novo. Aí tanto que ela vai deixar de comungar em alguns momentos, né? Eles tentavam me também de modo que eu não recebesse comunhão. Tem muita gente que não comunga por qualquer pensamentozinho negativo que tem. Se brigar com alguém, não comunga. Um monte de gente, por causa de coisas assim absurdas, não comunga. Tem uma amiga minha que ela, se ela ficar com uma raiva de alguém, por um minuto que seja, mesmo que seja uma raiva super assim, normal, que a pessoa fez uma coisa absurda. E eu falei pra ela, não tem motivo pra você não receber a comunhão, né? Porque esse sentimento que você teve em direção a essa pessoa é justo. A pessoa fez uma coisa realmente, né, errada e você não tem problema sentir esse sentimento contra um pecado, contra uma falha, contra uma coisa repugnante, né? Essa é a vida natural. Deus também sente, né, ira por um pecado de alguém, por um pensamento torto de alguém, por uma atitude errada de alguém. Então você não tem que parar de comungar por causa de né, de uma realidade natural de convivência humana com as pessoas, né? Eu falei para ela, mas não adianta falar com ela. Ela não comunga. E ela ofende mais a Deus pela falta de confiança do que se comungasse, né?
Então é muito grave. E Jesus perdoa. Jesus fala assim, Aline, eu tenho que perdoar, porque é ignorante, né? Você pode falar quando você quiser para ela, não entra nada, né? Não entra nada. E aí, como ela tá pensando que ela tá fazendo isso para me honrar, para me proteger, né? Então, eu tenho que considerar os pensamentos dela. Eu falei, o Senhor é muito bonzinho, Jesus. Mas no fundo, eu tô triste. Ele fala assim, mas no fundo, não é a minha vontade. Mas eu tenho que ter paciência com a criatura. Eu falei, o Senhor é bom demais. Mas só que ela perde muitas graças, é verdade. Então, assim, eu fico numa situação que eu falo assim, o Senhor é bom demais. O Senhor, não leva isso muito a sério, né? Assim como um pecado gravíssimo, né? Da pessoa. Mas ela também perde tantas graças, tanta graça, tanta graça. É isso que é o problema, né? E continua no mesmo estado, não progride, né? Então é isso que é triste. Então eles tentavam também de modo que não recebesse a comunhão, convencendo-me de que depois de eu ter cometido tantos pecados era um atrevimento me aproximar. Então ela continua na mesma pegada lá. Ela sentia que não podia rezar, que ela estava pecando. Agora receber a comunhão é muito mais grave ainda, né? Na cabeça dela é muito mais grave ainda. Eles convenceram ela de que depois dela ter cometido tantos pecados era um atrevimento aproximar-se de Jesus, rezar, comungar, piorou, né? E que se eu me atrevesse, Jesus Cristo não viria, seria o demônio que ia vir na comunhão. Olha que absurdo, gente. Gente do céu, é uma mentira tão grave. E ela acreditando nas mentiras, né? Tantos tormentos ele havia de me dar que ele me levaria à morte, mas a obediência vencia a tentação. É verdade que às vezes sofri apenas mortais, assim que eu podia trabalhosamente recuperar-me após a comunhão. Mas como o confessor queria absolutamente que eu a recebesse, não poderia fazer de outro modo. Então ela recebia quando ele insistia. Eu lembro que várias vezes não a recebi. Então teve momentos que ela não recebeu, né? Aí não sei como que ela desobedeceu, como que é isso? Então ela não está explicando aqui e como que foi isso que ela não recebeu. Também me lembro que às vezes, enquanto rezava à noite, eles apagavam minha lâmpada. Então, nessa época, ela ainda não falou que que ela está doente e na cama, né? Nessa época aqui que ela está falando isso. Pode ser que ela tenha ido na igreja e não entrou na fila da comunhão e o padre não viu que ela não entrou. Pode ser isso, tá? Porque nesse momento aqui ela ainda tá andando e ainda vai para a igreja. Se eu não me engano, ela ainda vai para a igreja. Então pode ser que ela não recebeu por causa disso. Mas quando ela esteve próxima ali do confessor, conversou com ele, alguma coisa assim, ele fez ela receber, né? Então, beleza. Também me lembro que às vezes, enquanto rezava à noite, eles apagavam minha lâmpada, né? Que ela deixava ligada. Às vezes faziam tais rugidos de dar medo, outras vezes vozes débeis, como se fossem moribundos, né? Doentes. Mas quem poderia dizer tudo o que eles faziam? É impossível. Então vai ter mais conversa sobre isso. E a gente já entendeu bastante sobre essa batalha aí. O quanto é importante as luzes que Jesus envia, mas mesmo com as luzes, você vê que ela ainda acredita no demônio. Então aí depois Jesus vai vir e vai ter que pegar firme com ela para fazer ela entender que tudo é mentira. Vai trazer luzes mais poderosas para deixar ela mais preparada e depois de um tempo ela vai conseguir vencer. Mas só que é mais de anos, viu? Esse período de tentação não é pouco tempo, não. Você pensa que é 2 dias, 3 dias? Ela falou que é anos, foi 1 ano ou mais, não lembro. Mas foi muito tempo, vivendo com o demônio, convivendo com o demônio. Já pensou? Que loucura! Meu Deus do céu. Que eles vinham, depois iam embora, vinham, depois iam embora, vinham e depois iam embora, vinham e depois... pelo que eu entendi é isso, né? Que ela fala. E depois a gente tem que ler a parte assim da biografia dela, talvez tenha mais informações sobre isso. É que eu não terminei de ler a biografia da Luísa. Eu dei tantas, assim, fiquei tanto em cima de ler o livro do céu e achei que já estava o suficiente tudo que ela falava no livro do céu, que não precisava ler a biografia. Eu li bastante coisa da biografia, ainda falta coisa ainda para poder gravar da biografia de Luísa. Mas uma hora a gente pega aí firme para ler e aí eu passo para vocês o link aqui para vocês, tá bom? É bom entender, para a gente poder entender um pouquinho mais sobre esse momento que ela viveu. Amém, Jesus? Eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Deus abençoe e até mais.